Olá, meus irmãos, graça e paz, tudo bem? Que dia é hoje? Hoje é domingo de aleluia. Finalmente chegou o grande desfecho dessa história. O final, o final do último capítulo da vida de Cristo junto aos seus aqui na terra. O final em que ele venceu a morte, o final em que ele ressuscitou, um final em que ele nos agraciou com um futuro ressuscitar e com uma vida eterna e paz com Deus. Um final de cumprimento das Escrituras, um final em que ele cumpriu a palavra, em que ele encerrou definitivamente todo o mal que havia em nossas vidas, ressuscitando para nos possibilitar no futuro um ressuscitar, mas não só isso, ele ressuscitou porque no seu ressuscitar nós também passamos a ser avivados pela novidade de vida advinda da sua ressurreição. Glórias a Deus, meus irmãos, porque Jesus não morreu, ele vive e reinará na eternidade junto com o seu povo. O que aconteceu, portanto, no domingo, quais foram os eventos que cercaram o milagre da ressurreição de Jesus? Quando Maria Madalena, uma outra Maria, provavelmente tia de Jesus, e Salomé, mãe de Tiago e de João, foram até o sepulcro de José de Arimateia, para lá então embalsamarem o corpo de Cristo, elas encontraram a pedra removida e viram ali a surpresa e também o desespero dos soldados romanos que já haviam presenciado ali poucos minutos antes esse milagre de um sepulcro sem um corpo que há poucos minutos ainda estava ali presente. Vemos então essas mulheres ali desesperadas, imaginando inclusive que haviam roubado o corpo do Senhor Jesus, quando elas então têm um encontro com um anjo que na porta do sepulcro disse a elas, como está registrado em Mateus capítulo 28, versículos 5 e 6. Sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou como havia dito. O Evangelho de Lucas também afirma que elas, num primeiro momento, desacreditaram da palavra do anjo, porque elas entraram no sepulcro para confirmar a palavra do anjo. E lá então não acharam o corpo de Jesus, como está registrado em Lucas capítulo 24, no versículo 3. Esse mesmo anjo dá a elas uma ordem, olha, vá de encontro aos outros e dizer aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos. A Bíblia nos conta, meus irmãos, que essas três mulheres, tomadas de alegria, foram ao encontro dos discípulos, mas só encontraram ali Pedro e aquele a quem Jesus amava, que era João. Lá então, Pedro e João correm para o sepulcro, porque também não acreditaram na palavra daquelas mulheres, e lá então eles encontram o sepulcro vazio. Meus irmãos, eles encontram, como está registrado em João capítulo 20, versículos 8 e 9, eles ainda não tinham compreendido as Escrituras, mas era necessário que Cristo ressuscitasse. Só ali eles perceberam, entenderam, meus irmãos, que era necessário o Senhor ressuscitar. Então eles voltaram correndo para a casa onde estavam, felizes porque o Mestre havia ressuscitado e eles dariam notícias a todos os outros. Mas nesse meio tempo em que eles voltam, ali ainda se encontra, retornaram àquele lugar
Maria Madalena. Retornou àquele lugar Maria Madalena. Uma mulher só, uma mulher que havia experimentado a misericórdia, a piedade e a graça do Senhor Jesus, e ali ainda, parada perto, em frente ao sepulcro, meio que sem entender o que havia acontecido, ela então ouve uma voz que a diz, ou a chama, Maria, e ela imediatamente reconhece aquela voz e vê que era o próprio Senhor Jesus falando com ela, e ela usa a expressão Rabone, que quer dizer mestre, como quem diz, mestre, o Senhor de fato está vivo. Ele então diz a ela, olha, não venhas a me deter, porque é preciso que eu vá ao encontro dos meus irmãos para dizer ainda algumas coisas a eles, porque me restará um tempo em que eu subirei para o meu Pai, subirei para Deus, para o vosso Deus, como está registrado no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 17. Meus irmãos, a história da ressurreição de Cristo, ela é real. O apóstolo Paulo, ele diz que sem ressurreição não há, de fato, não há vida com Deus. Ele precisou ressuscitar para que todos nós um dia, meus irmãos, venhamos também a ressuscitar e a ter o nosso corpo transformado num corpo glorioso, como é o do Senhor Jesus, como diz João em sua primeira epístola. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 14 e 17, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Se Cristo, meus irmãos, não ressuscitou, a nossa fé, o nosso crer, a nossa pregação, ela é vã. E se Ele não ressuscitou, nós ainda caminhamos nos nossos pecados, ainda caminhamos em nossas iniquidades. Mas Jesus ressuscitou. E cremos que o Senhor hoje habita e se assenta à destra de Deus. E intercede por nós, faz mediação entre nós e o Senhor, nos abençoa todos os dias, nos conduz e nos guia através do seu Santo Espírito, porque afinal Jesus é o cabeça da igreja e a sua ressurreição é garantia para nós de vida eterna e paz com Deus. Assim hoje, este domingo que fecha definitivamente o capítulo final da vida, da morte e da ressurreição de Cristo, o livro de Jesus Cristo enquanto aqui esteve conosco, é um domingo que deverá e que deve ser festejado. Nossos corações devem se alegrar na presença daquele que ressuscitou. Ele se entregou para morrer a nossa morte e ressuscitou para nos entregar uma nova vida. E se hoje, meus irmãos, vivemos esta nova vida em nós, é porque Cristo ressuscitou, é porque o Senhor vive, é porque o Senhor reina e assim reinará para todo sempre sobre a vida da sua igreja, sobre a vida do seu povo, da Nova Jerusalém, e como nos revela o livro de Apocalipse, Ele mesmo será o sol da justiça a brilhar sobre cada um de nós na cidade santa. Aleluia! Cristo vive e reina com o seu povo. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente. Amém.